Todo ser quero lhe consagrar, ao seu lado vou viver, o seu amor cantar, a mensagem transmitir aos que perdidos são. Venham todos já fluir a salvação. Já tá gravando, né? É. Oxe. Oxe, já tá gravando? Não, bota de novo. Não. Tem nada a ver, não. Esse não é muito bom. O carro corta. O menino corta. Não precisa não. Boa noite, graça e paz. Nós iremos orar, agradecer ao Senhor por mais uma noite, mais um dia. Oremos, né? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te louvamos, Senhor, porque tu, Senhor, és digno de toda a honra, de toda a glória e todo louvor. Nós te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui, Senhor, mais um domingo, entoando louvores, lendo tua palavra, agradecendo o teu nome, Senhor, agradecendo, Senhor, pelas ricas bênçãos, Senhor, que tu tem feito por nós. Senhor, nos ajuda, Pai, nos abençoa, recebe o nosso louvor. Em nome do teu Filho amado Jesus, nós te agradecemos esta noite. Amém. Vamos ler aqui a palavra do Senhor em Ezequiel 33, do 21 ao 27. Que diz a palavra do Senhor: no ano do 10º do nosso exílio, aos 5 dias do 10º mês, veio a mim um que tinha escapado de Jerusalém, dizendo: caiu a cidade. Ora, a mão do Senhor estivera sobre mim pela tarde, antes que viesse o que tinha escapado, abrir-se-á a minha boca, antes de pela manhã vir-te comigo o tal homem. E uma vez aberta, já não fiquei em silêncio. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, os moradores destes lugares desertos da terra de Israel falam, dizendo: Abraão era um só, no entanto possuiu esta terra. Ora, sendo nós muitos, certamente esta terra nos foi dada em possessão. Dize-lhes, portanto: assim diz o Senhor Deus: comeres a carne com sangue, levantai os olhos para os vossos ídolos e derramai sangue. Porventura, a vez de possuir a terra? Vós vos estribais sobre a vossa espada, cometeis abominações e contamina cada um a mulher do seu próximo, e possuireis a terra? Assim lhes dirás: assim diz o Senhor Deus: tão certo como eu vivo, os que estiverem em lugares desertos cairão à espada, e o que estiver em campo aberto o entregarei às feras, para que o devorem, e os que estiverem em fortalezas e em cavernas morrerão de peste. Amém? Graças a Deus, amém? Misericórdia me cobre, derramando graça em
sobre mim. Eu desconheço outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Para mim. Quero conhecer-te, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos teus braços existe um espaço para mim. Para mim. Tu me das a paz que excede todo entendimento humano. Permaneço, me mostra que é melhor o teu plano. Com misericórdia me cobre, derrama graça em mim. Eu desconheço outro amor assim. E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz. Por teu sacrifício eu já posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Para mim. Quero conhecer-te, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos seus braços existe um espaço para mim. Para mim. Nada vai ocupar teu lugar em mim. Ninguém pode ocupar meu lugar em ti. Oh, nada vai ocupar teu lugar em mim. Eu desconheço outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Quero conhecer-te, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos teus braços existe um espaço para mim. Para mim. Boa noite. Eu irei ler Ezequiel 33, irmãos. Dizei-lhes: tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois porque haveis de morrer,
ó casa de Israel. Nós vamos ter um momento de oração silenciosa, oração de contrição, onde você vai pedir perdão a Deus pelos seus pecados e pedir para que o Senhor receba seu culto. E logo após a preparação da mensagem, Daniel vai estar louvando a Deus com um hino do novo canto. Oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, quão amáveis são os teus tabernáculos, ó Senhor dos Exércitos. Deus, nós queremos te agradecer de todo o nosso coração, Deus, pela semana que terminou e por esta que começa hoje. E queremos te louvar porque nós, recebendo o toque do Teu Espírito Santo, estamos aqui prestando um culto e queremos que o Senhor se agrade desse culto. Queremos que o nosso culto seja de fato e de verdade um culto de adoração a Ti nessa noite, Deus. Muito obrigado por ter morrido na cruz, ter perdoado os nossos pecados, ter escrito os nossos nomes no livro da vida antes da fundação do mundo e ter nos regenerado e nos reconciliado contigo, Senhor. Obrigado pelo perdão. Te louvamos e te adoramos com gratidão. E que este culto seja para o louvor de Tua glória nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar com o novo cântico número 336, Transformação. Eu perdido, pecador, longe do meu Jesus, me encontrava sem vigor, a perecer sem luz. Meu estado Cristo viu, dando-me sua mão, e salvar-me conseguiu da perdição. Cristo me amou e me livrou, o seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, o seu querer, sim, Cristo Salvador me transformou. Minha vida, todo ser, quero lhe consagrar. Ao seu lado vou viver, o seu amor cantar, a mensagem transmitir aos que perdidos são. Venham todos a fluir a salvação. Cristo me amou e me livrou, o seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, o seu querer, sim, Cristo Salvador me transformou. Amém. É importante a gente pensar que, diante de tantas coisas que sobrevêm sobre nossas vidas, quando eu falo sobre nossas vidas, eu falo a partir da humanidade em geral. E eu chego a pensar que
São muitos os conselhos que a gente recebe e muitas vezes, na maioria das vezes, nós não atentamos para esses conselhos. Nós não queremos ouvir o conselho quando as pessoas estão nos aconselhando. Às vezes a gente até pede conselho, mas a gente não quer fazer ou seguir os conselhos que a gente às vezes pede ou alguém quer dar para a gente. Diante disso, eu penso que o profeta Ezequiel ele traz algumas lições importantes, muito importantes para nós. Quando ele era sacerdote, o seu trabalho sacerdotal em Jerusalém deveria ter sido, ele deve ter iniciado ali por volta dos seus 30 anos. Contudo, quando ele chegou ao invés de ele prestar serviço, ou um serviço glorioso ao templo do Senhor, ele estava morando lá, na Babilônia, no centro mundial da idolatria, onde ficava aproximadamente 1.600 quilômetros das ruínas de Jerusalém. Ao invés de estar de posse de suas funções sacerdotais, Ezequiel foi chamado por Deus para ser o profeta de Deus, um chamado específico, um chamado de quem que brota no coração de Deus para uma escolha especial. E esse chamado foi por um motivo específico de trazer algumas advertências para o povo de Deus, que eu chamo de conselhos práticos, que muitas vezes, ou a maioria do povo, não quis tomar esses conselhos. Quando eu falo povo, eu falo o povo de Deus, tá certo? E grande parte do conteúdo desse livro parece estar distante do cotidiano, ou seja, embora todos os livros da Bíblia, ou todos os versículos, irmãos, que a gente escuta por mensagem hoje, eu falo no cotidiano hoje, todos os versos que a gente escute hoje são versículos de promessas. As pessoas escolhem os versículos que você vai ser uma bênção, que abra sua mão que você vai receber coisa e tal, e que Deus vai se levantar e vai restaurar você disso. Tudo está certo, mas a Bíblia não é só composta desses versículos. A Bíblia também é composta de versículos de advertência. A palavra de Deus ela também é composta de textos que vão nos advertir, vão nos aconselhar, e a Bíblia é composta também de outros versículos que diz que nós estamos errados e devemos nos converter e devemos nos voltar para Deus. A Bíblia tem textos que falam que nós estamos errados e se formos continuar no erro, nós vamos perecer. Um texto num livro escrito há muito tempo atrás, há muitos anos atrás, Ezequiel foi um sacerdote que foi chamado para profetizar durante o exílio do povo judeu na Babilônia, tendo exercido suas atividades, sabe quando? Ali por volta de 593 a 571 a.C. Então, mesmo naquele tempo, ele já via que os textos desse livro para o cotidiano hoje faz um contraste, das pessoas ou dos cristãos hoje que querem, que dizem e que querem, que dizem e que professam que seguem a Jesus. Tá certo? Por quê? Porque não obstante, há temas que estimulam o crescimento espiritual aqui nesse texto. Isso já naquela época e que serve para a nossa época hoje. Podemos destacar aqui digamos assim, três propósitos essenciais que
que Ezequiel traz para nós hoje e que serve como referência. Primeiro deles é a necessidade de um crescimento espiritual. Precisamos nos envolver com Deus, ter comunhão com Deus e falar com Deus e esperar para ouvir Deus falar conosco. Segundo, existe a responsabilidade humana quanto ao pecado. Existe a responsabilidade de cada um de nós em reconhecer que somos miseráveis, pecadores, destituídos da glória de Deus e que carecemos todos os dias, todas as horas, todos os momentos do perdão, da graça e da misericórdia de Deus. E em terceiro, precisamos de uma reforma de adoração espiritual para com Deus. Muito se fala na reforma protestante, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor por isso, tudo bem, mas precisamos fazer um paralelo, um equilíbrio, tanto entre a reforma das Escrituras, de buscarmos a Bíblia, de crescermos a palavra, de lermos, de buscar o conteúdo espiritual da palavra de Deus, mas também precisamos equiparar isso, igualar isso quanto à nossa adoração. A quem você tem dado ouvidos? Mais as más notícias ou as boas notícias da pregação do Evangelho? Ou você não sabe que a palavra Evangelo quer dizer boas novas, ou boas notícias, ou notícias boas? Se apegue a isso, entendendo que o Evangelho é algo que vai transformar a nossa vida, o nosso ser, e se isso for levado a sério pelas pessoas que se dizem cristãos, se isso for levado de modo bíblico e cristocêntrico, isso não vai mudar só você, como vai mudar a sua família e vai mudar a sociedade. Então, diante disso, eu convido você nessa noite, aí na sua casa, com a sua Bíblia, para abrir a palavra de Deus no livro de Ezequiel, capítulo 33. Gostaria de ler com você a partir do versículo 28 até o versículo 33, a palavra de Deus. Ezequiel 33, capítulo 33, versículos de 28 ao 33. E diz assim: tornarei a terra um deserto abandonado, darei fim ao poder de que se orgulha, e tão arrasados estarão os montes de Israel que ninguém desejará passar por lá. Eles saberão que eu sou o Senhor, quando eu tiver tornado a terra um deserto abandonado por causa de todas as práticas repugnantes que eles cometeram. Quanto a você, filho do homem, seus compatriotas estão conversando sobre você junto aos muros e às portas das casas, dizendo uns aos outros: venham ouvir a mensagem que veio da parte do Senhor. O meu povo vem a você como costuma fazer, e se assenta para ouvir as suas palavras, mas não as põe em prática. Com a boca eles expressam devoção, mas o coração deles está ávido de ganhos injustos. De fato, para eles vocês não é nada mais do que um cantor que entoa cânticos de amor com uma bela voz e que sabe tocar um instrumento, pois eles ouvem as suas palavras, mas não as põem em prática. O último versículo 33. Quando tudo isso acontecer
e certamente acontecerá, eles saberão que um profeta esteve no meio deles. Vamos orar, pedindo que Deus fale conosco e fale aos nossos corações. Bendito Deus e Pai, Pai Criador, amoroso, misericordioso, assim como Tu falasse no Antigo Testamento, através do profeta Ezequiel, que foi chamado com esse fim, de trazer uma advertência ao povo de Deus. Nos dias de hoje, Deus, fala também conosco, que essa mensagem, quando chegar aos ouvidos daqueles que o Senhor já os preparou para ouvir, faça diferença, e que a palavra de Deus, ela alcance o propósito pelo qual ela foi enviada nessa noite. Toma também em minhas mãos, toma também em Tuas mãos a minha vida e me usa, Deus, para o louvor de Tua glória nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu queria falar nessa noite que o povo de Deus, o povo de Judá, o povo de Israel, recebeu diversas advertências, vários conselhos sobre as consequências de sua rebeldia e o desprezo que esse povo teve com a aliança de Deus. Me parece algo muito parecido com o que acontece hoje no mundo, não é só no Brasil, no mundo. Um povo que quebrou a sua aliança com o seu Deus. E sobre isso, Ezequiel fala logo no primeiro capítulo, no segundo, no terceiro, no quinto. Ele fala sobre a maldade e rebeldia. Ezequiel capítulo 5, versos 16 e 17. Quando a gente chega no capítulo 6, há uma profecia contra a idolatria. O povo se idolatra. Queridos, não estamos muito diferente daqueles dias. O povo está como que apostatando na fé. Quando eu falo de povo, eu falo dos cristãos. O povo está cultuando mais uma criatura do que o próprio Criador, adorando a deuses por aí afora, e não querem que a ira de Deus seja revelada sobre nossas vidas, ou sobre a vida daqueles que estão se rebelando e adorando a criatura. Que tipo de cristão nós somos hoje? Podemos observar ainda a expressão que há no capítulo 12, nos versículos de 1 ao 3, quando ele fala: veio a mim a palavra do Senhor, filho do homem, você vive no meio de uma nação rebelde. Eles têm olhos para ver, mas não veem, têm ouvidos para ouvir, mas não ouvem, pois são uma nação rebelde. Versículo 3: portanto, filho do homem, arrume sua bagagem para o exílio durante o dia, e vista de toda parte e vá para outro lugar. Talvez eles compreendam, embora seja uma nação rebelde. E por aí vai. Quando a gente chega no capítulo 13, há também uma profecia contra os falsos profetas. Queridos, é tudo que está acontecendo com a gente nos nossos dias, falsos profetas. Há as igrejas que pregam a doutrina bíblica, o evangelho cristocêntrico, que anda pautado por catecismos e por confissões. Essas igrejas vão ser mais relevantes do que as igrejas pragmáticas, essas igrejas que vendem produtos, essas igrejas que vendem coisas que estão no meio de um comércio de fé. Essas igrejas não vão sobreviver, porque os conselhos vêm desde esses tempos. São falsos profetas. Preste atenção que expressão há no versículo 14, capítulo 14, versículo 14. Há outro recado de Deus muito interessante, 14. Ele diz assim: mesmo que esses três homens, Noé, Daniel e Jó,
Daniel e Jó, estivessem nela, por sua retidão, eles só poderiam livrar a si mesmo, mas a palavra do soberano, o Senhor, ou se eu enviar animais selvagens para aquela nação e eles deixarem sem filhos e ela for abandonada de tal forma, ninguém passe por ela. Há recados aqui inúmeros, inúmeros. Se nós for estar lendo e fazendo uma aplicação real para nossas vidas. E finalmente, quando a gente chega no capítulo 33, vemos uma advertência que eu quero pautar para nós nessa noite, uma advertência para o povo de Israel. Deixa eu traduzir aqui para nós, uma advertência para os crentes, uma advertência para os cristãos de hoje, para se converter, Veja que expressão linda há no versículo 9, não é? Que diz, que começa dizendo assim, versículo 9: entretanto, se vocês de fato advertir o ímpio para que se desvie dos seus maus caminhos, e se ele não se desviar, ele morrerá por sua iniquidade, e você estará livre da sua responsabilidade. Tem outra tradução que diz, para o ímpio se converter. Ele está tratando aqui ainda lá com referência do capítulo 3, dos versos 16 a 21. E finalmente, a partir do versículo 21 do capítulo 33, por não darem ouvidos aos conselhos de Deus, a advertência do profeta, há 3 quedas fulminantes, importantes, que devem ser destacadas nessa noite. Há 3 quedas: a queda da cidade, a queda dos orgulhosos e a queda dos hipócritas. Muito interessante nesse contexto que Ezequiel traz para nós. Em primeiro lugar, a queda da cidade. Veja o versículo 21. Cai a cidade e o seu rei rebelde. Durante 11 anos, o rei Jeoaquim foi desastroso, pecaminoso, desobediente. Apesar de ele ter tido a oportunidade de seguir os exemplos justos do seu pai Josias, está lá em Jeremias 22, capítulo 15 e 16, Jeoaquim voltou-se para o mal. Jeremias descreve como sendo um governador presunçoso, que abusou o seu próprio povo, versículo 13 e 14, e que perseguiu e matou os servos de Deus, Jeremias 26, 23. O versículo 21, ele começa dizendo: no 5º dia do 10º mês, 2º ano do nosso exílio, um homem que havia escapado de Jerusalém veio a mim e disse: a cidade caiu. Irmãos, nós estamos vivendo dias que ninguém esperava o que está acontecendo. Ninguém, absolutamente ninguém. E quando eu falo de ninguém, vamos separar um pouco aqui. E o que dizer dos crentes? E o que dizer de homens e mulheres que estão por aí brigando por poderes, por títulos, brigando por cargos na igreja e se esquecendo da devoção ao Senhor nosso Deus? Pessoas que, assim como o rei Jeoaquim, estão desastrosamente desobedecendo as leis, os estatutos e as prescrições de Deus. Crentes que só são crentes durante o domingo à noite. E durante a semana é uma vergonha para a família, os colegas de trabalho, e por si só envergonham o Evangelho. A rebelião está morando, vivendo dentro do coração dessas pessoas. Porque eles não estão levando
o Evangelho como o Evangelho deve ser vivido. Enquanto Paulo dizia assim, olha, eu não me envergonho do Evangelho, há muitos cristãos hoje que estão envergonhando o Evangelho, ou até alguns que têm vergonha do Evangelho. A cidade caiu por conta disso, por conta de um rei que não observou as diretrizes e aquilo que o seu pai o ensinou. Será que isso não nos parece familiar? Será que isso não nos parece com algo que está acontecendo hoje? Mas em segundo lugar, a cidade e os seus religiosos rebeldes. Nós estamos vivendo hoje dias que muitos estão na igreja, mas não são igrejas. Estão na igreja, mas não são igreja. O cheiro, o bom cheiro de Cristo fugiu dessas pessoas. Fugiu. Não estão mais vivenciando, adorando ao Deus Criador de todas as coisas. Vivem como se o pecado fosse algo natural, fosse algo que não incomodasse mais o Espírito Santo de Deus que habita em nós. Mas em terceiro lugar, sobre a queda dessa cidade, é porque a cidade foi castigada. Porque o texto sagrado diz, no versículo 22, que, ora, na tarde do dia anterior, olha essa expressão, eu acredito que você na sua casa deve estar com a sua Bíblia. Olha essa expressão. Ora, na tarde do dia anterior, a mão do Senhor estivera sobre mim. Irmãos, você tem noção do que é a ira de Deus derramada sobre o seu povo? Você tem noção do que é a ira de Deus? Sabe? Trazendo conselhos. Essa mão de Deus aqui, ela está pesando, está caindo. Não é sobre os ímpios, não. É sobre os crentes que se dizem que o seu nome está escrito no livro da vida, que são salvos, que são uma bênção. Porque dizem que creem, mas na verdade não creem. A gente vai chegar lá, mas ainda na sequência da mensagem, dizem que creem, mas não creem. Dizem que são, mas não são. As palavras verbais desse crente está destruído, está amarrado, eu vou em nome de Jesus. Descumprindo assim um dos mandamentos do Senhor de não estar usando o nome do Senhor Deus em vão. Se esquecem parece que Deus está querendo que o seu povo se junte, se una e comece um evangelho prático a partir de dentro de casa, para fazer o ID por todo mundo e pregue o evangelho a partir de casa. Se una, façam orações, louvores e provem para a humanidade que está caída que a igreja é a escola do mundo aqui na terra. Que nos momentos lá do Antigo Testamento, em que mais o povo de Deus sofria, Deus só veio se revelar quando o povo se converteu. Eu lembro do testemunho de Ronaldo Lindóia, que ele disse que quando ele ligava para sua mãe lá, no momento de mais tristeza e aflição, e que ele achava que ia morrer, quando ele ligava para sua mãe, a sua mãe dizia: meu filho, a igreja está orando por você. Ele disse que lá ele sentia o poder da oração do povo de Deus orando por ele. Querido, se o povo se converter, como está descrito aqui no texto de Ezequiel capítulo 33, se o povo se converter, Deus vai sarar essa terra, vai sarar a sua família, vai sarar a sua vida, vai sarar seu casamento e vai fazer um milagre. Mas primeiro você tem que escutar a advertência que o Senhor tem para você.
A partir do versículo 23 até o versículo 29, a queda dos orgulhosos. Preste atenção o que é que o texto está dizendo. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, o povo que vive naquelas ruínas em Israel, está dizendo, Abraão era apenas um único homem e contudo possuía a terra, mas nós somos muitos, com certeza, e receberemos a terra como prioridade. Quantos que você conhece que preferem a exaltação naquilo que o orgulho lhe dá, do que pedir perdão, do que reconhecer que está errado, do que eu estou falando de crentes, de pessoas que vivem na igreja, de pessoas que andam com a Bíblia debaixo do braço, mas que a humildade está longe deles. Deixa eu dizer um recado, uma coisa aqui para você que está nos escutando nessa noite. Queridos, Deus não quer que você seja luz, nem que você brilhe, porque quem brilha é o Espírito Santo de Deus dentro de você. Deus quer que você seja humilde. Ele quer que você seja humilde. É isso que Ele quer. A luz é Ele disse: eu sou a luz do mundo. E você é a Bíblia que o mundo lê. Você percebe? A Bíblia que o mundo lê não é essa que os crentes lêem, não. A Bíblia que o mundo lê é você. Deus quer que você seja humilde, para essa humildade ser revelada lá fora. Como foi que os orgulhosos caíram aqui? O que é que Ezequiel diz aqui para a gente? O texto que eu li aqui é que Israel vai se comparar com Abraão. Ou a pessoa que está descrevendo aqui vão se comparar com Abraão. Queridos, parem de fazer comparações. Seja você. A nossa digital e o nosso DNA é único. Deus só precisa de um Silvan, de um Rei, de um Sam, de uma Daniele e de uma Ciele. Cada um de nós somos únicos. E Deus quer fazer com que nós nos convertemos e nos voltamos para Ele, para que a glória de Deus seja revelada em nossas vidas, e que o fato principal pelo qual nós nascemos e fomos criados seja chegado ao fim, de que as nossas vidas e a vida de nossa família se volte para glorificar e exaltar o nome do Senhor, porque foi para isso que nós fomos criados. Nós não podemos fazer comparação de que eu sou melhor que fulano. Numa guerra espiritual acontecendo no mundo, a quem queira exaltar que a sua igreja seja melhor que a outra, citando nomes aí de denominações. É o momento da gente se voltar para Deus, deixar o orgulho de lado e dizer que Cristo é Deus, que o Senhor é Deus, que o seu nome é exaltado, que Ele é Senhor das nações, que somente através do sangue dele é que podemos ter acesso ao reino de Deus. Mas em segundo lugar, a outra advertência contra os orgulhosos que caíram, são 6 advertências de uma vez só que Ezequiel traz aqui. Veja no versículo 25 e 26. Olha o que é que ele diz. Versículo 25 e 26. 6 advertências. Então diga a eles: assim diz o soberano Senhor, uma vez que vocês comeram carne com sangue. Primeira advertência. Segunda: voltam-se para os ídolos e derramam sangue. Como deveriam possuir a terra? Vocês confiam na espada e fazem coisas repugnantes. Cada um de vocês contamina a mulher do seu próximo e deveriam vocês então possuir a terra? Olha, 6 advertências em 2 versículos. O que está acontecendo hoje?
Tem um texto da palavra de Deus, irmão, que diz no livro de Lamentações: de que, pois, se queixa o homem vivente? Queixe-se, pois, dos seus próprios delitos e pecados. É o orgulho do povo que come o que não deve comer, fazem o que não deve fazer, andam por caminhos que não agradam a Deus. Eu falo de cristãos. São vulneráveis às coisas que fazem sem ter um respaldo bíblico, e ao invés de andar pelo caminho, andam por veredas. É isso que o texto está dizendo. A primeira advertência é: comem carne com sangue. E aqui a gente pode fazer aqui uma contextualização do que fazem sem perguntar a Deus ou sem consultar a Deus. A segunda é pior ainda: voltam-se para ídolos e derramam sangue. Queridos, quando as igrejas estavam abertas, quantos crentes que negligenciavam o dia do Senhor, o domingo, o dia do Senhor, e passavam o domingo na praia, e quando chega a noite, primeiro que já não iam para a escola bíblica, à tarde o evangelismo também não ia, e de noite não ia para a igreja porque estavam cansados. Eu pergunto para vocês, isso não é ídolos? E a última parte do versículo 25 diz: como é que vocês devem possuir a terra fazendo isso? No versículo 26 ele começa a outra advertência dizendo: vocês confiam na espada. Enquanto que o salmista diz no Salmo 125: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas que permanecem para sempre. E muitos crentes confiam, sabe o quê? Na sua boa, no seu bom dialeto, sabe? O reverendo Ageu Magalhães, ele escreveu um texto essa semana e ele disse: não adianta o teu diploma, o teu pós-doutorado, não adianta a tua pós-graduação, não adianta a tua ortodoxia se tu não tens piedade. Não adianta se você confiar no seu emprego: eu sou isso porque eu sou doutor, eu sou isso, eu sou aquilo. Você não é nada se Deus não for com você. Tudo que você tem veio de Deus, é de Deus e deve glorificar a Deus. Sem Deus você é nada. Você não significa absolutamente nada. Não são os teus títulos que te seguram. Não é o teu emprego que te sustenta. Não é o teu salário que te sustenta. Quem te sustenta, ou terra, quem te sustenta é a glória de Deus, é o poder de Deus, é o Deus revelado na terra. É Deus que te sustenta, porque Ele é soberano em todas as coisas. Não adianta nada disso se você não for humilde e não atentar para essas advertências que o Senhor. Ele continua no versículo 26, trazendo aqui a penúltima advertência, dizendo: vocês fazem coisas repugnantes. E a última ele diz: que se contaminam. Tem cristãos hoje, irmãos, fazendo coisas que entristece demais o Espírito Santo e o coração de Deus. E o texto diz que são coisas contaminantes. O que devemos fazer diante disso? Por isso caiu a cidade e por isso caem os orgulhosos. E aí há muitos que começam agora a se indagar e a se perguntar: por que isso está acontecendo comigo? Por que isso está acontecendo na minha família, na minha cidade, no meu estado? E por que isso acontece com crentes? Olha o texto, observe os orgulhos. Por causa de que você não tem observado os decretos e os mandamentos do Senhor. Versículo 27 e 28. Vem então o que a gente chama de destruição. Diga isto a ele, diz o soberano o Senhor: juro pela minha vida, aos que restam,
nas ruínas cairão a espada. Os que estão no campo entregarão aos animais selvagens para serem devorados. E os que se abrigam em fortaleza e em cavernas morrerão de pestes. Versículo 28. Tornarei a terra um deserto abandonado. Darei fim ao poder do que se orgulha. Irmãos, o que tem, Daniel não gosta dessa palavra não, o que tem de crentaiada, cheio de orgulho. O profeta Ezequiel está profetizando aqui para nós, está dizendo, vão cair, se não se converterem dos seus maus caminhos, se não atentarem para que Deus é Deus, de que o Senhor é Senhor, e que você, aí onde você está, você diga amém, amém. Diz o texto que essas pessoas serão envergonhadas, essas pessoas vão cair por não observarem a palavra de Deus, por não adentrarem aos manuscritos sagrados. É isso que está dizendo o texto. Versículo 28. Tornarei a terra um deserto abandonado, e darei fim ao poder daquele que se orgulha. Não se orgulhe pelaquilo que você tem. Não se orgulhe. O apóstolo Paulo disse que se eu tiver que me gloriar, que eu me glorie no Senhor. Mas em terceiro e último lugar, irmãos, existe nesse texto aqui a queda dos hipócritas, a pior dos três: a queda da cidade, dos orgulhosos e a queda dos hipócritas. Chegamos no versículo 30. E o que é que diz o texto? Observe bem o que é que está dizendo a palavra do Senhor. Quando você, filho do homem, e seus compatriotas estão conversando sobre você, junto aos muros, e as espadas e as portas das casas, dizendo uns aos outros: venham ouvir a mensagem que veio da parte do Senhor. Versículo 30. Quando vocês estão dizendo isso, vocês estão querendo ouvir a voz de Deus, estão pedindo para ouvir Deus. Nunca, mas nunca, irmãos, nunca se proclamou ou se citou tantos versículos bíblicos pelos ímpios como nos dias atuais. Sabe por quê? Medo. A humanidade está com medo. Eles querem ouvir a palavra de Deus, mas querem só ouvir. E o pior é que não há problema nenhum em crente ser amigo de não crente. O problema é quando o crente que é amigo do não crente torna-se igual ao não crente quando está no meio deles. O versículo 30 diz: quando você, filho do homem, e seus compatriotas estiverem conversando. Sabe o que é isso, irmãos? Há muitos crentes que em uma roda de conversa com os ímpios, em meia hora de conversa, não fala nem no nome de Deus. Em meia hora de conversa, conversando com seus patriotas, é piada, é risadas, mandam do evangelho, mandam da Bíblia, riem da situação, fazem piada e tudo, acha que tudo é brincadeira. Tem muita gente que quer ouvir a palavra de Deus, mas não querem viver a palavra de Deus. Há muitos que querem ouvir até a voz de Deus, mas não se inclinam para ouvir a palavra de Deus. E eu faço uma pergunta a você aplicativa nessa noite. Eu quero começar pelos pais. Quanto tempo faz, ou deixa eu reformular a pergunta,
Se você tem filho de 3, 4, 5 anos, o seu filho já viu você de joelho? Segunda pergunta: os seus filhos já viram vocês orando nas refeições? Deixa eu te fazer outra pergunta. Aquela Bíblia que está aí na sua sala aberta, no Salmo 91, quantas vezes você leu ela com e para seus filhos ou para a sua família? Mas querem ouvir a voz de Deus, mas querem ser curados, mas querem ser abençoados. Segunda aplicação aqui no versículo 31. Segunda aplicação do versículo 31. Olha só o que diz o texto. O meu povo vem a você. Irmãos, o texto, desde que eu comecei a ler o capítulo 1, a introdução e tudo mais, é o povo de Deus. Preste atenção. É Israel. É a nação. O meu povo vem a você, como costuma fazer. E se você se assenta para ouvir as suas palavras, mas não as põe em prática. Isso é uma igreja pentecostal agora. Vocês até vêm para ouvir porque vocês querem ser abençoados, mas vocês precisam entender que vocês não necessitam tanto da bênção quanto do abençoador. O que vocês precisam, na verdade, não são apenas as Sagradas Escrituras, mas o autor dela. Não apenas as bênçãos sacerdotais, mas a bênção daquele que elegeu os sacerdotes. Não apenas a bênção apostólica, mas precisam do Deus que foi o que elegeu os apóstolos. O meu povo que vem a vocês e costumam fazer. Vocês querem ouvir a palavra de Deus, mas vocês não querem. Querem ouvir a palavra de Deus, mas não querem seguir a palavra de Deus. Querem ouvir a palavra de Deus, mas não querem que elas sejam de Deus para vocês. E como é que vocês querem uma nação santa? Salmo 12, no versículo 33. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Será que Deus é de fato, de verdade, o Senhor de todas as nações? Dos continentes? Do nosso país? Da nossa região? Do nosso estado? Eu vou caindo aqui, né? Da sua família? Da sua casa? E o seu Senhor? Vocês querem ouvir a palavra de Deus? Mas como está a disposição de vocês para que a palavra de Deus seja relevante na vida de vocês, ou em nossas vidas? Parece que na nossa cidade aqui, as pessoas parece que não está acontecendo nada. Parece que não está acontecendo nada. Porque ninguém se leva em conta de que Deus não tem pressa. Porque o tempo dele é o tempo dele. Mas as pessoas estão como se nada tivesse acontecido. Vocês até vêm para ouvir, querem ouvir, mas não ouvem. Vocês escutam, mas não ouvem. Terceira e última aplicação desses hipócritas, versículo 32. De fato, para eles, você não é nada mais que um cantor que entoa cânticos de amor com uma bela voz e que sabe tocar um instrumento, pois ele ouve as suas palavras, mas não as põe em prática. E quando isso acontecer, e certamente acontecerá, eles saberão que um profeta esteve no meio deles. Sabe o que é que o texto está dizendo? Que quando as coisas de fato, de verdade acontecerem,
com um parente de vocês, com um amigo de vocês, aí vocês vão dizer assim: rapaz, e não é que os crentes estavam certos? Vocês vão dizer: e não é que a palavra daquele pastorzinho estava certa? Vocês vão dizer: e não é que aquilo que eu ouvi na igreja estava certo? Porque de fato e de verdade, vocês querem ser abençoados, mas não querem ter um encontro real e ter uma responsabilidade para com Deus. Vocês até escutam. Virou moda agora dos cantores. Os cantores, como é que se dá o nome? Que não são crentes, que não professam a fé protestante, digamos assim, crente todo mundo é, dos cantores que não professam, que não têm uma responsabilidade com Deus e com uma igreja. Virou moda deles, vez por outra está cantando um hino, está cantando uma música evangélica, e muitos deles até nos seus shows. Mas que efeito isso? E todo mundo que está lá vai cantar, vão cantar, mas se aquela canção não fizer efeito no coração de vocês, de que adiantou? O versículo está dizendo isso. De fato, para eles vocês não são nada mais do que um cantor que entoa um cânticos de amor com uma bela voz e que sabe tocar um belo instrumento, pois ele ouve as suas palavras, mas não praticam. Cantam uma linda canção. Virou moda, queridos. Eu não estou dizendo nada que não seja visível por vocês nas mídias sociais. E finalmente, o que dizer de muitos pastores, que estão deixando isso banalmente? O que dizer de muitos pastores que só pensam no seu umbigo, que só pensam nas suas igrejas, que só pensam em si e não pensam naquilo que ele foi chamado para pregar o evangelho aos pobres, aos humildes, como diz o profeta Isaías no seu capítulo 61, porque o Espírito do Senhor me ungiu para pregar boas novas. O que dizer? É o resumo do capítulo 34. Veio a minha palavra do Senhor, capítulo 34. Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. E aí? Vocês serão culpados, nós seremos o culpado disso, se nós não fizermos aquilo que Deus está pedindo para nós fazer. Versículo 2: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza, diga-lhes assim: o soberano, o Senhor, ai dos pastores de Israel, que só cuidam de si mesmo. Acaso os pastores não deveriam cuidar do seu rebanho? É uma vergonha quando a gente abre as mídias sociais. Ainda hoje eu estava dizendo a Daniela, há grupos de WhatsApp, grupos aí que os pastores, a comunicação é um debatendo com o outro, porque fulano criticou o outro, porque fulano disse isso com o outro. Pastores, irmãos, nós somos chamados para pregar o evangelho de Cristo Jesus, para anunciar a glória de Deus. A gente foi chamado para não deixar a igreja pecar em paz. Nós somos chamados para proclamar o reino de Deus, para convocar o povo ao arrependimento. Estude a Bíblia para glorificar a Deus e não para discutir. Tem mais. Versículo 7. Por isso, pastores, ouçam a palavra do Senhor. Por isso, pastores. E aqui há dois tipos de pastores que eu quero mencionar. O pastor que foi ordenado sob a imposição de mãos, e o pastor que é o pastor da sua casa, que não consegue tomar conta da sua própria casa, que não consegue pastorear um rebanho que Deus lhe deu. Vamos mais? A última parte do versículo 8. E começando o versículo 9. Em vez de cuidarem do rebanho, ouçam a palavra do Senhor, ó pastores. Versículo 10. Assim diz o Senhor, o soberano, o Senhor: estou contra pastores e os considerarei
responsável pelo meu rebanho. Eu lhe tirarei da função e apresentá-lo-ei para que os pastores não mais se alimentem a si mesmos. Livrarei o meu rebanho da boca dele e as ovelhas não lhe servirão mais de comida. Foi o que Mauro Márcio disse essa semana. O reverendo Mauro Márcio disse essa semana: as igrejas relevantes que usam o catecismo, que pregam a Bíblia, que usam as confissões de fé, essas igrejas vão prevalecer. Mas as igrejas que os seus pastores vendem produto de fé, cada um produto mais caro do que o outro, nesse momento em que as igrejas estão fechadas, os templos, cadê o produto para oferecer? As atividades chamativas para os irmãos acabou, porque os irmãos estão em casa. E agora? E agora? O que é que eles vão oferecer ao seu público? Se eles não têm palavra, se eles não têm uma doutrina, se eles não têm ensinamento, o que é que eles vão oferecer? Se a pregação deles e os louvores dele não doutrinam, não chamam ao arrependimento, o que é que eles vão oferecer? Porque assim diz o Senhor, versículo 11, o soberano: eu mesmo buscarei as minhas ovelhas, eu mesmo buscarei as minhas ovelhas e delas cuidarei. Glória a Deus. Glória seja dada ao nome do Senhor. Irmãos, que mesmo que o mundo esteja um caos, que a Covid-19 já ceifou milhares e milhares de pessoas, a AIDS, o aborto, os acidentes, drogas, assassinatos, mas Deus continua no controle e nenhum dos seus filhos perecerá. Deus continua sentado no seu trono e o seu nome será glorificado, ainda que vocês que estão ouvindo as mensagens por mim e por outros estão rindo da Bíblia, do sagrado, estão profanando, mas o nome do Senhor será glorificado e exaltado, porque Deus continua no seu trono e, segundo as Sagradas Escrituras, tudo está sob o mais absoluto controle de Deus. Porque ele diz: eu mesmo resgatarei as minhas ovelhas. O versículo 11. Versículo 12 diz: eu as resgatarei de todos os lugares para onde foram dispersos num dia de nuvens e trevas. Estamos vivendo debaixo das trevas, da escuridão, do pragmatismo, mas Deus ainda tem os seus fiéis, tanto de pastores como de igrejas que creram na palavra de Deus e que ainda continuam em casa, mas estão orando, fazendo a vontade de Deus, fazendo aquilo que Deus mandou fazer, que é lendo a palavra de Deus, crendo que, como disse Jó no seu capítulo 13, versículo 15, ainda que ele me mate, nele eu confiarei. Versículo 16: procurarei as perdidas e trarei de volta as desviadas. Enfaixarei a que estiver ferida e fortalecerei a fraca, mas a rebelde e forte eu a destruirei. O Senhor deve estar falando para alguém nessa noite. Bendito seja o nome do Senhor. Receba a palavra de Deus. Versículo 12: quanto a você, meu rebanho, assim diz o Senhor, o soberano, o Senhor: julgarei entre uma ovelha e outra. O próprio texto está fazendo a sua aplicação, o próprio texto. Eu escolherei entre uma ovelha e outra, entre carneiros e bode. Versículo 18: não lhes basta comerem uma boa pastagem, deverão também pisotear o rebanho da pastagem. Não lhes basta beberem a água límpida, deverão também enlamear o restante com os pés. Versículo 23: porém sobre eles um pastor, está falando aqui do pastor supremo, o meu servo Davi, e ele cuidará delas e será o seu pastor. Você lembra há um mês atrás, eu acho, eu preguei sobre o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada
nada me faltará. Deita-me, faz em pastos verdejantes. Esse é o Senhor nosso Deus que cuida de nós. O versículo 23, ele diz, irmãos, para mim e para você que está nos escutando, se a palavra de Deus tocou no seu coração nessa noite, ou depois quando você ver esse vídeo, é hora de você se converter, se arrepender e confessar que Cristo é o seu Senhor. Olha o versículo 23. Farei uma aliança de paz com eles e deixarei a terra livre. Versículo 26. Eu as abençoarei e abençoarei os lugares em torno da minha colina. Versículo 27. As árvores dos campos produzirão seu fruto. E finalmente, versículo 31. Vocês, minhas ovelhas, ovelhas da minha pastagem, vocês são o meu povo, eu sou o seu Deus. Palavra do Senhor, o soberano. Que Deus aplique tudo isso em nossos corações nessa noite. Quando eu estava preparando essa mensagem, eu me lembrei muito do Salmo 126. Quando o Senhor nos trouxe do cativeiro, nós estávamos como que somos. E a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos de alegria. Que a gente possa crer na palavra de Deus, invocar o nome do Senhor e cantar louvores ao Senhor nosso Deus, que é o Deus Todo-Poderoso. Faça uma aliança com o Senhor nessa noite. Se converta, volte-se para Ele. Deus quer que você seja salvo por Cristo Jesus, que morreu na cruz por você. Que Deus nos abençoe e que possamos ter uma boa noite e essa semana que começa seja recheada da graça, do poder e da providência de Deus em nossas vidas. Que Deus nos abençoe. Vamos convidar a minha família para ficar em pé. Se puder vir aqui atrás para recebermos a bênção e encerrarmos o nosso culto nessa noite. Em nome de Jesus. O que eu estou fazendo aqui com a minha família, faça com a sua, na sua casa. Se você puder ir na sua casa, dar as mãos. Se você puder ir na sua casa, dar as mãos, convidar a sua família para receber a bênção de Deus aí no seu lar. Que Deus ama você. E Deus quer cuidar de você. Deus não quer que você viva em rebeldia, mas quer que você se volte para Ele. Senhor, nosso Deus e Pai, a nossa gratidão a Ti pelos Teus filhos. Que essa palavra, Deus, ela encontre guarida nos corações dos ouvintes. Te louvamos e Te adoramos pelo Deus que Tu és, pelo livramento. Obrigado por cuidar da minha família, Senhor. Obrigado pelo Teu cuidado. Que recebemos todos a bênção agora. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam derramados sobre toda a face da terra, todo o Israel de Deus espalhado na face da terra, desde agora e para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe e tenha uma boa noite em nome de Jesus.